Meu querido, quero convidá-lo mais uma vez a abrir a sua Bíblia. Dessa vez no Evangelho segundo João, capítulo 4. Esse é o fim de um dos longos. Quando você está na sua leitura de ler um capítulo por dia, você encontra um capítulo, às vezes, de 54 versículos. É o capítulo 4 do Evangelho de João. Leremos do verso 46 a 54. Perdão, queridos, do verso 43 a 54. Esta é a narrativa da volta de Jesus depois do encontro com a mulher samaritana. Falamos sobre 2 sermões a respeito deste encontro, da narrativa de Jesus ensinando seus discípulos. E agora o evangelista nos mostra Jesus voltando para Galileia, e ali o Senhor vai operar um segundo milagre, um segundo grande sinal na Galileia dos gentios. Eu vou ler, peço que você acompanhe com fé a palavra de Deus, afinal é isso que estamos tratando hoje. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, queridos, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou-lhes a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai de amor, tua palavra está aberta diante de nós e nós somos insuficientes para a tarefa de expô-la, Pai. Por isso oramos ao Senhor, para que o Deus que a inspirou seja o soberano que conduzirá os nossos corações ao ensino. Trata a nossa fé, Senhor. Nos dá a fé adequada, no lugar certo, na porção necessária. Nos ensina a crer no unigênito de Deus. É isso que nós pedimos nesta noite, no nome dele mesmo, Cristo Jesus. Amém. A ilustração que eu vou começar esse sermão exclui uma parte da igreja. Porque em 2006... tinha uma série que passava no SBT que se chamava Ver para Crer. Turma de 2006 para cá, sinto muito, vocês não tiveram a oportunidade. Essa série narrava fatos assim bem assustadores, sabe? Pensa naquelas cenas de capotamentos, terremotos, grandes acidentes, e as pessoas saíam com vida, e as pessoas eram ali miraculosamente salvas. Mas qual de nós, depois de ver um terrível acidente envolvendo vários carros e por um milagre alguém sendo salvo, qual de nós se sente mais seguro para andar de carro?
Parece que a gente sentia mais medo de andar de carro. Ver para crer não resolve a coisa muitas vezes, meu irmão. Você olha Deus operando um grande milagre e curando alguém do câncer. Isso te dá vontade de ter um câncer e dizer: Senhor, cura o meu também. Você olha e fala: misericórdia, Senhor. Parece que isso deixa a gente mais preocupado de: será que eu vou ter um câncer um dia? Ver para crer não resolve muita coisa, meu irmão. Aí vem uma leva de crentes. Crentes brasileiros são corajosos, né? A turma gosta assim de fazer discursos encorajadores. E alguém mudou esse ditado, meu irmão. Essa história de ver para crer, alguém foi lá e labutou sobre isso e inverteram as palavras. Você precisa crer para ver. Agora melhorou aí, meu irmão. Creia e verás. Creia que Deus vai curar o seu câncer, você verá o teu câncer curado. Creia que Deus guardará a sua vida na estrada e você nunca sofrerá um acidente. Crer para ver põe o nosso coração na direção do Senhor, mas ainda não responde a alguns questionamentos do nosso coração. Será que Paulo teve fé de menos quando ele disse: Senhor, tira-me o espinho da carne? Paulo não creu o suficiente para que Deus lhe tirasse o espinho da carne. Ou será que o Senhor Jesus, querendo crer para ver, faltou-lhe fé no Getsemane quando dizia: Pai, afasta de mim este cálice? Veja como é difícil às vezes, irmãos, olhar cenas como Paulo, como Cristo, que se submetem ao Senhor e aos seus desígnios, creem em Deus, ainda que Deus não lhes responda afirmativamente, positivamente, para o exato pedido que eles fazem. Meu irmão, crer não necessariamente produz um milagre. É difícil falar desse assunto, não é? Nós queremos olhar para o Senhor Jesus tratando um centurião romano, provavelmente um governante romano, e vendo sobre como o Senhor Jesus vai ensinar-lhe a ter fé. Quero tratar contigo esta noite, meu irmão, sobre uma questão de fé. Este é o nosso tema, uma questão de fé. E sobre esta questão de fé, observarmos a falta dela, a falta de fé, e podermos observar também a verdadeira fé, a fé adequada, e como nós podemos colocá-la diante do Senhor. Pensando numa questão de fé, meu irmão, veja como o texto começa a nos narrar a falta dela, falta de fé, como é difícil no nosso coração, nos nossos contextos, lidar com isso. Pense no contexto desta passagem. Jesus está voltando de Samaria. Ele havia passado então 2 dias ali e então voltava para Galileia. 2 dias só, aconteceu toda aquela história da mulher à beira do poço, o Senhor Jesus se revelando a ela, mostrando a grande seara dos samaritanos que estavam prontos a ser colhidos e ensinando seus discípulos. Agora eles estão voltando, regressando para Jerusalém, tendo feito uma verdadeira colheita de fé em meio aos samaritanos. Muitos creram em Jesus, não só mais porque a mulher falava. O Senhor Jesus foi ali manifesto como o Cristo, o Messias prometido. Qual o problema disso? O texto diz que quando Jesus volta a Galileia, os galileus receberam ele de volta porque viam os seus grandes milagres. Talvez alguém esfregasse as mãos e pensasse assim: o que será que ele vai multiplicar agora? Ele multiplicou o vinho, agora é hora de multiplicar o bem casado, que já está acabando os docinhos da festa. O que será que Jesus vai fazer agora? Os galileus recebem muito bem Jesus, meu irmão, porque eles estão de olhos atentos num fazedor de milagres. Eles querem ver prodígios e maravilhas. Contudo, o próprio Senhor Jesus, nos atesta o evangelista, está nos dizendo que o profeta não tem honras na sua própria terra. Os galileus queriam ver um fazedor de milagres, mas os seus olhos não estavam postos sobre o profeta de Deus, o Messias prometido. Os galileus estavam envolvidos com todas as coisas maravilhosas que poderiam acontecer, mas isto não era verdadeira fé no Filho unigênito de Deus.
E o texto nos leva a pensar que Cristo sabia que não receberia honras entre os galileus. Sabia que não seria benquisto ao deixar Samaria e voltar para a Judeia. E o próprio texto vai nos comprovar isso, meu irmão. O verso de número 45 nos mostra eles recebendo Jesus com curiosidade. O verso 48 já é o Senhor Jesus nos dizendo que eles não criam no Senhor Jesus. Se Deus não operasse milagres, não haveria verdadeira fé no coração deles. Em João 6,41, eles começam a murmurar contra o profeta de casa, dizendo: não é este o filho de José? Em João 6,66, muitos discípulos o deixam. Jesus estava certo no que dizia. Os galileus queriam ver milagres. Eles não queriam o Deus que os fazia. Eles queriam ver coisas fantásticas. Eles não estavam interessados em uma fé que perdoa pecados e conduz ao reino de Deus. É triste ver o Senhor Jesus voltando e regressando para a sua própria terra e não sendo ouvido depois que a deixara. Neste contexto, meu irmão, surge uma nova figura. Surge alguém inesperado, um oficial do rei. Lembre-se de que Herodes, aquele que manda matar os primogênitos, este já havia morrido. Agora o reino vai ser dividido entre novos governantes e Herodes vai governar, Herodes Antipa. E agora esse novo governante provavelmente tem entre a sua corte, entre os servos do rei, aqueles que estão diretamente em contato consigo, este oficial, morador de Cafarnaum. Cafarnaum é mais ou menos a praia, meu irmão. Poderíamos dizer que é Santos, Ubatuba. Pense que Jerusalém está no topo do monte, Cafarnaum é uma cidade ao pé da montanha. Quando este homem ouve falar sobre a chegada daquele que opera grandes milagres, que fez maravilhas entre os galileus, ele decide então partir para a Judeia e falar com este homem, porque seu filho está doente até a morte. Seu filho está rendido à morte por uma doença. Nós não sabemos o nome deste homem, o nome de seu filho, nem que tipo de doença envolvia seu filho. Senão apenas sabemos que algo era relacionado à febre. Seu filho estava pronto a morrer. E aquele homem, em um último ato, vai então atrás de alguém que faz milagres, na expectativa de, quem sabe este milagreiro de quem os galileus falam, possa socorrer meu filho. É um ato desesperado, meu irmão. É um ato de angústia. Imagine-se com o seu filho prostrado, a ponto de morrer. Põe-se no lugar deste homem, meu irmão. Empreste vida ao texto. Como você se sentiria se o seu filho estivesse pronto a morrer? Este homem desesperadamente vai procurar a Jesus. E o verso 48 nos mostra então como o Senhor Jesus está tratando a incredulidade deste povo. Como o Senhor Jesus está lidando com uma fé desesperada deste homem, uma fé temporal dos galileus que só querem ver milagres e prodígios, e um milagre propriamente que o Senhor Jesus estava pronto a operar. O trato de Jesus com este povo é sobre a sua incredulidade. Chegando-se a ele o servo do rei, o oficial romano, o Senhor Jesus vai dizer, não só ao servo, mas a todos que o rodeavam, esperando algum tipo de milagre. O Senhor Jesus diz, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Esta é uma dura condenação, meu irmão. A fala do Senhor Jesus é no mesmo tom que ele fala a Tomé. Não seja incrédulo, mas crente. Se você creu porque viu, seria melhor que você tivesse crido sem ver. Os galileus querem milagres, querem ver prodígios. E o Senhor Jesus está dizendo, se vocês não virem os prodígios, vocês jamais creriam. E vocês não crerão de fato.
O juízo de Deus aumenta sobre esses, porque um soldado romano produz mais fé do que o povo a quem vem o Messias. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Os samaritanos creram com mais fé do que o próprio povo do Senhor Jesus. E agora, quando haveria uma boa oportunidade de apontar com um grande sinal que ele é o Filho de Deus, não creriam de novo. Cresce o juízo sobre eles. Cresce a responsabilidade daqueles que tiveram todas as razões de crer e não creram. O Senhor Jesus está tratando a incredulidade deste povo. Deixe-me falar com você sobre incredulidade antes de falarmos de verdadeira fé. Meu irmão, nós não podemos ter uma fé visual. Cante comigo. Não ando por vistas. Os antigos se lembram dessa música. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Eu não ando por vistas, alegre estou. A turma de 2006 talvez não conheça essa também. Meu irmão, a nossa fé tem por característica não ver. O texto de Hebreus é uma clara definição sobre fé. A certeza daquilo que se espera. Se você espera, você não vê. Se você vê, ora, isso não é fé. A espera bíblica não está relacionada a espero que o João ganhe na Mega Sena e dê um dízimo de 20 milhões para a igreja. Aí a gente constrói a Bereia, faz um novo templo, manda oferta para os missionários. Quando eu digo, espero que ele ganhe na Mega Sena, eu estou falando da certeza de algo que vai acontecer, meu irmão. Eu estou pondo a fé bem brasileira no pacote. Tomara que aconteça. A fé bíblica não anda assim. A fé bíblica não é mera expectativa. A fé bíblica é esperar que se concretize algo certo. A fé que nós temos em Cristo é a certeza daquilo que nós esperamos. Ela não falha. Quando eu tenho fé que Cristo voltará, eu não estou pensando, tomara que Ele volte, eu estou dizendo, aguardo ansiosamente a sua vinda, porque eu sei que Ele virá. Fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que se não veem. Meu irmão, ser Tomé com Jesus ainda antes de ascender aos céus é mais tranquilo. Se você hoje no teu coração decidir dizer, enquanto Jesus não aparecer no meu quarto, eu não vou me arrepender dos meus pecados. Não é você o soberano da salvação. Não é você que escolhe como as coisas devem ser. A Escritura diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, não pelo ver sinais e maravilhas. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E um coração que se enche da fé porque ouve os testemunhos e juízos da palavra de Deus, crê ainda que não veja. É assim que nós cremos no universo que foi formado, diz o texto de Hebreus. Portanto, meu irmão, com que propriedade nós diríamos, eu só creio se eu vir? Se você andar por esse caminho, meu irmão, você vai ser um mosquitinho de lâmpada. Um mosquitinho de lâmpada? Você já tentou ludibriar os pernilongos da sua casa? Você já tentou fazer isso? Eu sei que você já tentou. Você apagou a luz do quarto e acendeu a da sala para ver se eles vão embora. Você tentou fazer isso, né? A gente, às vezes, procura sempre ficar circundando coisas que brilham. A gente sempre fica procurando coisas maravilhosas que enchem os olhos. É assim que vive o cristianismo brasileiro. É assim que anda a imoralidade da nossa nação, porque os crentes querem milagres, não querem Cristo. Meu irmão, se nós andarmos procurando sinais e maravilhas, nós vamos correr atrás de tudo que brilha, mas nós jamais encontraríamos a verdadeira luz que é Cristo. O Senhor Jesus está nos chamando, meu irmão, a uma fé sólida, não uma fé temporal. Não uma fé que se dissipa quando as coisas ficam difíceis,
Quando alguém me persegue, quando um problema sobrevém e eu digo, poxa, eu criei no Senhor e Deus não me livrou. E o Senhor nunca prometeu me livrar. Olha a vida de Cristo, olha a vida dos apóstolos. Gaste um tempo da sua internet essa semana pesquisando como morreram os 12 apóstolos de Jesus. Você vai ver que fé e vida boa não estão muito associadas ao que tange a este mundo. Meu irmão, a nossa fé precisa ir além dos problemas e das crises. A nossa fé precisa perseverar na crise. É no meio do problema que nós somos provados pelo Senhor, que a nossa fé é apurada pelo fogo, que nós temos a oportunidade de depender do Senhor. É quando Deus arranca a tua saúde e você se torna alguém desesperado como este homem, clamando, Senhor, socorro. Mas você deveria clamar assim em todo tempo, porque em todo tempo você depende do Senhor e nunca dependeu de você. E tantas vezes, meu irmão, é graça de Deus quando o Senhor nos arranca a fonte de renda. É graça de Deus, porque assim nós aprendemos a confiar no Deus que responde à oração. Dá-nos o pão de cada dia. E o Senhor ampara os seus servos. Quantas vezes, meu irmão, será na tribulação e no problema, será na perseguição que nós descobriremos a boa fé que Deus tem enxertado no nosso coração. É quando nós formos perseguidos pela fé. Nós não devemos abandonar a fé quando formos perseguidos, mas é nestes momentos que nós devemos crer. É que nós devemos sustentar a boa fé. É que nós devemos nos curvar e nos pôr perante o nosso Cristo e ver o bom sustento vindo da sua mão. Nossa fé não pode ser temporal, ela não pode ser passageira, ela não pode ir e vir com o vento, meu irmão. Muito menos nossa fé poderia ser intelectual. Talvez você olhe e diga, não, pastor, imagina, eu sou calvinista, reformado. Está ficando careca para ser bem calvinista. Fique careca, deixe sua barba crescer e compre um óculos redondinho. Você vai virar um calvinista. É assim que se vestem os calvinistas hoje em dia. Meu irmão, talvez nós não tenhamos crises em procurar milagres, mas talvez nós tenhamos falta de fé para crer que Deus é livre e Ele faz milagres. O problema é cairmos no outro extremo. A nossa fé é meramente intelectual. Orar para quê? Pedir para quê que Deus nos salve? É o meu trabalho que vai me salvar. A Bíblia diz, do suor do teu rosto comerás. Sim, a Bíblia diz, se Deus lhe fecha a respiração, nós morremos. Trabalha sem respirar, vai lá, você que é melhor que eu. Meu irmão, nós não podemos nos dar a uma fé que é meramente intelectual, que olha e conhece e diz, ó, que belo Deus fez no passado, pena que não age mais. Uma fé que não se curva e não crê, Senhor, o meu filho está à morte, e eu creio no Senhor, e eu me submeto à tua vontade, ainda que o Senhor não o cure, mas conhecendo a tua grande bondade, e sabendo que o Senhor nos manda pedir ao Senhor o que carecemos, eu lhe peço, Senhor, salva meu filho. Nós não andamos em busca de milagres, mas se o Senhor quiser fazer, nós não nos negamos, meu irmão. E nós daremos glória ao Senhor por todos os seus bons atos, porque nossa fé não é mero conhecimento, é uma fé operante, transformadora em um Deus que faz, em um Deus que é vivo, em um Deus que age livremente na sua soberania e às vezes irrompe com a lógica humana e faz o que ninguém esperava ver. Converse com os crentes do teu banco aí, converse com os irmãos dessa igreja. Quantas vezes nós vimos milagres operados pelo Senhor? Quantas vezes nós vimos, como por exemplo essa manhã, Henrique estava aqui hoje de manhã, o Senhor operou um milagre. Converse sobre milagre com o Cauê e Denise. Irmão, Deus faz livremente, Deus age no seu poder e na sua soberania. A nossa fé não pode ser visual, não pode ser temporal, não pode ser meramente intelectual. E talvez você até ponha o teu coração em Jesus mesmo. Mas é difícil ficar sempre aqui, né? Talvez você, de fato, meu irmão, busque sinceramente o Senhor.
mas a sensação é que às vezes é um pouco mais difícil. E é mesmo, meu irmão, um pouco mais difícil. Nós falhamos. Eu queria te lembrar, meu irmão, que fé é dom de Deus para que ninguém se glorie. A fé nunca tem que ser um atributo seu. Não é você que dá boa qualidade à fé. Não é você que faz a fé ser grande. Fé é dom de Deus. Deus não deixará de operar porque a sua fé falhou. Quando Deus deixou de fazer algo porque nós falhamos? Nós sempre falhamos. Deus nunca faria nada. O Senhor fará, meu irmão, porque Ele é bom. O Senhor olhará para nós com um olhar terno e caloroso, como tratou a Tomé, dizendo: creia. O Senhor nos acolherá no nosso desespero e na nossa angústia, e nos atenderá à necessidade, porque não depende da nossa quantidade ou qualidade de fé, depende do Senhor fazer, e tantas vezes o Senhor de fato nos leva a uma maior fé, agindo nas nossas vidas. Quantas vezes, meu irmão, você saiu da doença mais crente, você saiu das privações financeiras mais crente, você saiu do luto mais crente, e o Senhor nos aumenta a fé, porque Ele é bom. Fé não depende de nós, depende do Senhor. Que isso descanse teu coração, meu irmão. Mas ainda assim, nem só descansados viveremos. Uma parte do processo é responsabilidade nossa. Nós temos que exercitar a nossa fé, meu irmão. Veja como, a partir do verso 49, num segundo momento, o texto não nos narra mais Jesus tratando a incredulidade. O texto começa a nos mostrar uma verdadeira fé. Este é o segundo grande ensino desse texto, a verdadeira fé. Verso 49 diz que aquele oficial rogou, dizendo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Parece que o oficial tem uma perspectiva sobre Jesus. Jesus tem que fazer desta forma. E eu não sei se Jesus dava uma risadinha em momentos assim e dizia: não, vou fazer do jeito que eu quero. Não sei se ele fazia isso. Eu pecaminosamente faria. Pecaminosamente, porque eu sou um miserável. Veja, meu irmão, outros textos bíblicos nos narram curas de Jesus e diferentes. Aqui neste momento, o homem pensa que Jesus deveria ir até lá. É aquela fé desesperada de: você, operador de milagres, faça alguma coisa, desça a Cafarnaum comigo, e rápido, antes que ele morra. Mal sabe ele que fala com aquele que nunca se atrasa. Jesus lhe responde dizendo: vai, teu filho vive. Teu filho está vivo. Teu filho não morrerá dessa doença. É curioso pensar que Jesus não responde o que aquele homem pediu, mas responde o que ele pediu. O filho está curado. E veja, meu irmão, aqui nós temos o começo de uma mudança na fé. Uma mudança da fé que é meramente emocional, procurando milagres e coisas fantasiosas. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O negócio começa a mudar um pouco mais. Eu não estou mais apenas num curandeiro. Bem, eu preciso olhar para este mestre, para este homem, como um profeta. Eu preciso crer na palavra proferida por ele. E a Escritura testemunha dizendo que ele creu e então partiu. Sua viagem para Cafarnaum. Uma montanha, meu irmão, alta, íngreme. Uma viagem não tão fácil. A distância não muito longa, se não me falha a memória, algo entre 6 ou 7 quilômetros, mas uma descida que, por ser montanha, levaria aproximadamente 7 horas. Lembra de você desesperado com teu filho, pronto a morrer? Imagina esse pai, meu irmão. Imagina este homem na sua questão de fé. Imagine este homem lutando no seu íntimo, dizendo: meu filho vai morrer. Mas o profeta disse que ele seria curado. Mas eu acho que ele vai morrer. Mas o profeta disse que ele vive. 7 horas de estrada, sem saber se chegaria e nunca mais veria seu filho em vida. O ato desesperado, meu irmão, de alguém que vai
viajar 7 horas morro acima, encontrar-se com Jesus e viajar 7 horas morro abaixo. Que desespero. A boa notícia, meu irmão, é que Jesus é compassivo com os desesperados. O Senhor Jesus é amoroso. Veja como o verso 51 diz que ele descia quando os seus servos vieram ao seu encontro. Que absurdo, né? Ninguém mandou um WhatsApp para ele. Os servos partiram a encontro daquele homem pensando, nossa, ele deve estar desesperado. E o menino agora vive. Anunciavam isso, que o seu filho vivia. O verso 52 nos diz que ele indagou a hora que o seu filho se sentira melhor. E a resposta foi ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu aquele homem ser precisamente a hora que Jesus dissera. Algo próximo das 7 da noite, pela contagem dos romanos, que provavelmente esse homem fazia. Imagina, meu irmão, que delícia, sair de viagem às 7 da noite, para 7 horas descendo a montanha. Que graça, meu irmão, ser encontrado no meio do caminho por alguém dizendo, quando você partiu de viagem, o teu filho foi curado, a febre o deixou. O resultado disso, meu irmão, é que ele creu. Creu, ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir a Galileia. Sinal, ato de fato maravilhoso, miraculoso, transcendendo qualquer expectativa ordinária. Fora da curva, eu diria que eu sou da roça. Não tem comparação que Jesus fez. Um grande sinal. Mas em algum momento esse menino morreu. É a grande crise do nosso coração entender. Em algum momento esse menino morreu. E uma fé que contempla milagres deveria sempre viver desesperadamente apenas por milagres. Mas o texto nos aponta que milagres são sinais que testemunham sobre Cristo. E ao reconhecer, concretizada a palavra de Cristo, ele creu para a sua salvação. E é aqui onde nós devemos chegar com a nossa fé. Nossa fé não deve ficar nos milagres, nas operações passageiras, nas coisas que fagulham por aí nos chamando a atenção. Não deve ficar no conhecimento intelectual, na boa fala dos reformados, os grossos livros de teologia. Nossa fala deve ficar num Cristo vivo e verdadeiro, que faz e opera. E o grande milagre do Senhor Jesus é transcender a morte, ressuscitando de um corpo de corrupção, para a glória ser glorificado, e o Senhor Jesus nos chamar a fé. Fé, meu irmão. Jesus te arrancou do inferno. Jesus morreu no madeiro por nós, e todas as coisas foram conquistadas nele, e agora nele nós temos tudo o que precisamos, no Filho. Romanos nos diz, aquele que nos deu graciosamente o seu Filho, não nos dará com ele todas as coisas. Este homem, meu irmão, foi conduzido a Cristo. A grande ação do Senhor não foi fazer a febre ir embora, foi salvar a alma deste pecador e de toda a sua casa. Ah, meu irmão, como é bom ser filho da aliança. Senhor, a salvação é para mim e para minha casa. Isto é para vós e vossos filhos, anuncia o apóstolo Paulo. Creia, meu irmão, na aliança do Senhor. Creia nos testemunhos da palavra, de que o nosso coração produzindo fé, o Senhor alcançará misericordiosamente aqueles que descendem de nós. Creu ele e toda a sua casa. Esta fé é verdadeira, meu irmão. Olha como nós precisamos ajustar algumas coisas. Olhamos para os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, o texto que nós lemos fala daqueles que
creram no Senhor. Aqueles que não viram e creram. Há até uma piada nos nossos discipulados por aí, quando às vezes nós batemos papo e alguém citou outro dia de uma música que canta dizendo: me dá a fé de Abraão, eu vou viver as promessas do Senhor. E Hebreus capítulo 11 diz que Abraão morreu sem ver. Abraão morreu sem ver. Moisés não entrou na terra prometida. José morreu no Egito. E contudo creram, ainda que não viram a terra prometida, não viram o Senhor levar todos os hebreus de volta, mas creram. O texto de Hebreus nos diz que Moisés, Abraão, esses homens aguardavam uma pátria celestial, a cidade da qual Deus é o construtor. Os seus olhos não estavam meramente em habitar no Oriente Médio, na região de Canaã, e poder tomar para si Jerusalém como capital. O desejo desses homens era o Senhor, e creram no Senhor. E o texto vai nos relatar diversos homens: Baraque, Sansão, Jefté, vai nos falar sobre Davi, vai nos falar sobre um Abraão crente, que botou o seu filho sobre a pedra do holocausto e estendeu a mão com o cutelo para imolar seu filho ao Senhor, porque creu. E o Senhor o interrompe com a mão estendida e provê para si um cordeiro. O texto que eu amo, meu irmão. Isaías, ou melhor, Abraão, Isaac. É que tem que fazer Abraão, Isaac, Jacó, para lembrar. Isaac dizendo: pai, está aqui a lenha, onde está o cordeiro? E Abraão dizendo: Deus proverá para si, meu filho. Abraão creu, meu irmão. Hebreus nos diz que estes foram homens cerrados ao meio pela sua fé. Homens que não eram de uma fé temporal, e quando maus tempos bateram à sua porta, se apegaram à fé e rejeitaram a própria vida, morrendo cerrados ao meio. Dê 3 segundos à sua mente, imaginando alguém colocando uma serra manual em você e a puxando de um lado para o outro, vivo. É disso que a Escritura está falando. Hebreus 11 nos diz: homens dos quais o mundo não era digno. Leia comigo, por favor, Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Hebreus 12, versos 1 e 2. Concluindo a narrativa sobre o que é a fé e como viveram os heróis da fé, o autor de Hebreus agora fala, quase como se cochichasse aos nossos ouvidos aqui em Guarulhos hoje, dizendo assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando-vos em vossa alma. Hebreus não nos conta a história destes homens para nós fazermos um pôster deles, um chaveirinho, um adesivo de colar no carro e dizer: sou fã de Sansão, sou fã de Baraque. Hebreus nos conta a história de homens assim para nos dizer: também nós, visto que nos rodeia tão grande nuvem de testemunhas de homens que creram, e isso lhes foi imputado para a justiça, também nós creiamos, pondo os olhos naquele que é o autor e o consumador da fé, Jesus. Jesus está no começo, no princípio, na criação e na autoria,
ele está no fim, no desfecho, na consumação da fé. Fé, meu irmão, é nos dada por Jesus e nós somos chamados a perseverar na fé em Jesus. Ainda que sofra vergonha, ainda que sofra humilhações, considere a oposição que sofreu, para que você não se fatigue, não se canse exageradamente e não desmaie na sua alma, abandonando a verdadeira fé. Olhe para o exemplo de Cristo. Ponha os teus olhos naquele que começa e termina a nossa fé, no seu autor e consumador. Afinal, meu irmão, nós não devemos pensar na fé tão somente para ver milagres. O objetivo da fé não é gerar milagres. Se não houve cura é porque você creu pouco, incrédulo. Creu pouco. Não por isso, meu irmão. A fé nos conduz a Deus e não aos seus feitos. A fé nos conduz às mãos do Senhor e não ao que Ele nos dá. Fé, meu irmão, bíblica, é um degrau a mais. É um degrau para dizer: Senhor, se o Senhor atender o nosso pedido, creremos em Ti. Se o Senhor não atender o nosso pedido, creremos em Ti. Porque nos importa muito mais do que os milagres de fé passageira, depositarmos o coração numa esperança eterna, que crê naquilo que não vê, e ansiarmos uma pátria celestial, um mundo sem choro, nem pranto, nem dor, onde não há mais dano pelo pecado, e então aí sim, nós partilharemos da plena e completa alegria que o Senhor nos conduz. A oportunidade desta noite, meu irmão, para se conduzir a Cristo. Deus acolhe pais desesperados. Deus acolhe corações aflitos como os nossos, que clamam desesperadamente pelo Senhor. Deus nos ouve, Ele é amoroso, Ele é compassivo. O Senhor nos acolherá na nossa incredulidade. Quando nós tantas vezes queremos só um milagre, só que Deus cesse o problema, que Deus dê a provisão, que Deus nos socorra. Como o Senhor Jesus acolheu aquele homem. Mas que como Jesus fez aquele homem, que Cristo nos conduza a uma fé mais profunda. A uma fé que diz: Senhor, eu vou porque eu creio no que o Senhor falou. Que essa fé nos conduza à obediência do que nós vimos este oficial romano fazer. Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio no que o Senhor falou e por isso eu vou fazer. Que nós creiamos na palavra do Senhor, meu irmão, e vivamos em obediência por fé. Eu não vou obedecer a palavra, eu não vou obedecer a Bíblia porque a Bíblia me dá resultados rápidos e práticos. Eu vou obedecer porque eu creio. Eu creio no bom fim daquele que coopera todas as coisas para os que Ele ama e o amam. Meu irmão, que a nossa crença na palavra de Deus, que a nossa fé nos estatutos de Cristo, nos conduza, afinal, à fé salvífica. Que o nosso coração desesperado se encontre em Jesus, creia na sua palavra, creia obedientemente, e que o resultado disso seja a salvação nossa e de nossa casa. A oportunidade que você tem essa noite, meu irmão, é se conduzir a Jesus. O privilégio que Deus nos dá essa noite é de ver Cristo operando milagres, não para que nós vivamos buscando milagres, mas que nós tenhamos Cristo, o autor e consumador da fé conosco, nos dando fé e capacidade suficiente para tudo que nós precisamos, crendo que Ele nos susterá, que Ele cuidará, que Ele terá sempre o bom fim aos seus filhos. Deus nos dê fé em Cristo Jesus.